passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio, o sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então se o nortista, pensando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não. Apela pra março, que é o mês preferido do do Senhor São José. Chegando a hora de você apreciar, juntinho comigo aqui no Coité. Ô, Coscobeu, estamos começando aqui o Coité Cultura. Quem já está aqui mais a gente é Cardeuzinho da Bahia. Cardoso, fica aí, coisa que você vai ver uma matéria interessante, viu, Cardeuzinho? Cardeuzinho, presta atenção, presta atenção. A gente vai mostrar aqui hoje a estiagem aí do nosso sertão de Juazeirinho. É a estiagem, mas é assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo. Vamos começar a nossa programação de hoje. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Coité Cultura, Cardozinho está lá no José do Rosário, né, Cardozinho? Mariana Almeida está por cá. Estamos principiando o Coité Cultura. Estamos principiando, que a gente tem que continuar. Você tá mentindo que eu sei. Eu não estou mentindo. Você tá mentindo. Eu estou falando as verdades. Estou falando as verdades, né, compadre? Bora adiantar, vamos adiantar. Alito, Oi. como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Zoada do Coscobeu. Vamos adiantar aqui, botar as coisas no lugar, aprumar aqui, né, compadre Alberto? Vamos botar as coisas aqui no lugar, que o negócio tá triste, compadre Alberto. Querido senhor São José, mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Eita, Coscobeu, né, comadre Camila tá lá no Salvador vindo a gente, lembrança Marquinho aí, mas compadre Vadira, Humberto, manda Bernardo aí, já entrou Bernardinho, viva Mari, tá lá vendo a gente aí, compadre Humberto, tá sorrindo à toa, né, compadre Humberto? Compadre Humberto ficou bonito, ficou um homem bonito, ficou bonito, eu disse... Aí é feio, eu conheço. Você conhece o quê, filho de uma coisa séria? Deixa o pobre do rapaz ficar feliz. Aí é feio, eu conheço. Ô, compadre Ailton Mascarenhas, tá por cá, compadre Roberto, Camila Araújo, já tá aqui com Mariana Almeida, Cardozinho da Bahia. Deixa eu aprumar aqui, pessoal, o comercialzinho ligeiro aqui, pra gente aprumar as coisas aqui, viu? Ligeirinho, bora. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Faça as suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cetrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019.
Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis Keu e Gel. Telefone 3262-2092. Farmácia Santa Maria, Clério cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Goité do estado da Bahia. Farmácia Santa Maria é a sua economia. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car. Newton Car, eu agradeço daqui a pouquinho, né, Comadel? O Comadel tá lá vendo a gente. É a mãe do Patinho Sati, né? Tá lá vendo a gente aí, né, Comadel? Fica aí, Comadel, assistindo aí, que nós vamos daqui a pouquinho papocar lá pra Juazeirinho. A seca tá entrando seco. Tá entrando seco, tá virada a gota serena, né, compadre? Tá entrando a gota serena. Você tá mentindo que eu sei. Mentindo Você acho. tá mentindo. Mentindo acho. O negócio tá duro. O negócio tá duro, né, compadre Zacarias? Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo, né? A verdade é essa. A verdade é que eu boto é pra lascar também. O negócio de ter medo que a seca tá coisada, mas ela vai amolecer uma hora, né? Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo. A verdade é essa. Chegou aqui com o padre Amito Oliveira, velho. Boa noite, com o padre Amito, velho. Amito, esse nome é um nome bonito. É um nome que representa a moral do povo, né? Aí é feio, eu conheço. Esses meninos tiram a minha porcentagem com as amizades. É um filho da peste, né, compadre Zacarias? Aí eu tava fazendo uma médiazinha aqui com o padre Amito. O menino já disse que o homem é feio. Né, comadre Nezita? Muito bem, vamos adiantar o lado aqui. Nós vamos papocar lá pra Juazeirinho, né? Pra ver se as coisas melhoram um bocadinho, né, compadre? Cadê Ramualdo, velho? Fala aí, vá. Pra que melhores cada dia melhor, que venha as melhoras melhor ainda do que o que já tá. Pra que melhores cada dia melhor, que venha as melhoras melhor ainda do que o que já tá. No que tá. Que venha as melhoras melhor. Pra melhorar. A mistura da água serena é melhor que vai melhorar o que tá. Eu não entendi nada com o Madezito, né, Zé? O Madel tá lá. Que melhores para melhorar do melhor que tem, daquela melhoração das melhoras que tem, né, compadre? Ei, compadre Amito, Zacarias, ô Gique, véi, filho do Fusco Compreendo. O padre Zé João chegou por cá, né, Zé João? Daqui a pouquinho eu toco o Zé João aí, a seresta do violão lá das Teofilândia, setor Teofilândia. Compadre Rico, tá lá vendo a gente, chegou pra ouvir aí as piadas das mentiras, né, compadre Rico, velho? Lá nos barrocos, Mário de Eliette, Cunha, tá vendo a gente aí? Ailton Mascarenha, Perdalo, Camila de Araújo, compadre Alberto Mascarenha, Ana Almeida tá por cá, Zé Cardozinho, muita gente tá por cá, Oscar Mascarenha, né, compadre Oscar? Bora! O que me deixa eu triste é ver o Nordeste assim, com essa seca comprida e esse verão sem fim. As águas ficando poucas, nos pastos não tem capim, as vacas ficando magras e os bois... Não, vá pro início, que eu não entendi, não. O que me deixa eu triste é ver o Nordeste assim, com essa seca comprida e esse verão sem fim. As águas ficando poucas, nos pastos não tem capim, as vacas ficando magras e os bois xoxando cupim. O canto dos passarinhos você escuta e não vê, um azulão de alecrim, nem uma pega sofrer, nem um canto de um cancão, nem nambo, nem zabelê, que essas crianças de hoje vão morrer sem conhecer. O Nordeste pegou sofrer depois das águas encanadas, as mulheres ligam as torneiras para modo de ver perder água. E quando os homens reclamam, elas dizem a gente é quem paga. Quando pegar farta água, eu vou ver se elas são valentes, não achar para tomar banho, nem sequer escovar dente. É aí que eu vou mostrar quem é mais inteligente. O dia todo é quente e a madrugada resfria, a boca da noite venta que até avião desvia. E eu nunca vi tanta seca nesse sertão da Bahia. Quem estudou muitos dias vem falar da previsão, no dia que diz que chove, não cai um pingo no chão. Isso é coisa do destino, quem fala é Zé de Anedino, que tem Deus no coração. Então se o nortista, pensando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não.
Pois é, meus amigos que acompanham a gente aqui no Coité Cultura, tá feio, o negócio tá despirrinhado. A gente tá acompanhando aqui os vídeos de chuva da região. O norte e nordeste aqui tá tudo cheio, tá tudo chovido. Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Aracaju, Alagoas. A Bahia tá, uma parte da Bahia, tem alguma chuva numa parte da Bahia. Mas esse miolo da cabeça da porca prenha aqui tá virado o coscobeio. Aqui parece que enterraram um dominó com a cabeça para cima, né, e um ambaraio com a cabeça para baixo, para dar contradição, porque vai ser quente assim no coscobeio, né, compadre? Vai ser quente assim se não quiser, tu é doido, rapaz. Não tenho medo de nada. Você não tem medo do quê, rapaz? A verdade é essa. Você não tem medo do quê? Eu não tenho medo de nada. Não tem medo de nada, que nem tão valente é você, rapaz. Não fica com essa moletagem todinha, né, rapaz? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Esse menino velho aqui fica com pataquara. Bora adiantar, bora. Bora, filho de Deus, adianta aí. Toca, gaiteiro. Oi. Como tá o coração? Tá igual o leitão que mama na terceira teta. Tá nunca quente aniquila, o coração. Tá sempre bonito. Tá Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eita, coisa boa. Os apaixonados, foi mole paixão que mamãe teve 11 fios. Foi a paixão com o papai danada. E tamo-lhe paixão e virando os olhinhos, né, Barbérica? Oxe, tu é doido, fora as horas extras e os feriados com a Malizita, né, Malizita? Era um menino de buiana atrás do outro, era uma coisa serena, velho. As parteiras não paravam em casa, saía da casa de um, já tinha uma mula esperando para ir para casa de outro. Menino da gota para virar os olhinhos no tempo de vovô, não era brincadeira não. Hoje é que esses homens velhos criados com Danoninho, galo da granja, não presta pra nada, os meninos velhos escorados, sem força, né, compadre? Ave Maria, bora adiantar, bora! Bora! Ao vivo, Nil Santana, matando saudades. Oh, paixão! Bora, compadre Oscar Coscobeiro! Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mas tem vontade de ver. Eu moro aqui tão longe do meu bem-querer. A saudade me maltrata, a distância faz doer. Saudades, é só bebendo, enchendo e derramando. Nil Santana. Se eu pudesse voar, aonde eu iria pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver felizes até a morte nos levar. Nil Santana, é ao vivo. Ei, saudade. Quando chegar tardinho, que vejo anoitecer, às vezes choro sozinho, recordando de você. À noite eu vou à capela, fazer minha oração, pedir a Deus que me ouça e faça a nossa união. Quando acabar o amor da terra, Deus pode destruir o mundo. Oh, paixão! Se eu pudesse voar, aonde eu iria pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me
depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver felizes até a morte nos levar. Pra que melhores, cada dia melhor, que vem as melhoras. Não, fale melhorzinho. Eu não entendi nada que você falou aí, né, compadre Nailton? Fale o que foi que você falou. Pra melhorar ou não vai melhorar? Com sua previsão. Fala aí, Matuto, filho da peste, velho. Pra que melhores, cada dia melhor, que vem as melhoras ainda do que o que já tá. Do que no que tá. Que vem as melhoras melhor. Pra melhorar. Ô Nailson, carneiro, ei, compadre Nailson. Essa música aqui do tempo do dinossauro. Tempo da cachaçada aí, 1972. Eita, cusco meu, né, compadre? Para que melhore as coisas mais um bocadinho, né? Musiquinha do tempo dos dinossauros. Quem tá aniversou ontem foi com o Comadre Neuza Santana. Ô mamãe, acenda uma vela aí para poder um bolinho para Comadre Neuza. Isso é uma falta de higiene, não bater uns parabenzinhos, né, Comadre Neuza? Ô pobreza da Goa Serena, Maria. Né, Comadre Neuza? Mas Deus tá vendo, né? Deus tá vendo e Deus... O importante é que tá lá rebolando feijão, cuidando da casa, cuidando de mamãe, cuidando dos pintos, dos netos. Né, Comadre Neuza? Eita, furunco, velho. Mas é assim mesmo, Comadre Neuza, né? Deus abençoe aí, essa data vinha para mais 120 anos, né? Para ver se melhora mais, para ver se vive mais um tempinho, né, Comadre Neuza? Bora, cadê o Silvano? Cadê o Silvano? Canta aqui as musiquinhas de Comadre Neuza um cadinho, vá. Filho do Cusco meu. Tem gente aqui sorrindo das músicas do dinossauro e não é assim também não, né? Não pode ser assim não, né? Muito bem, Comadre Neuza Santana, irmã do velho aqui. Não perde o programa do velho, deu o que der, ela tá rente. Misturado, né? Juntinho que nem beijo de bode. Né, compadre Nailton, velho? Cadê ele, rapaz? Nailson. Esse nome é bonito, é um nome até que, graças a Deus. Aí é feio, eu conheço. Tu conhece o quê, menino? Sai de problema. Bora, ô Silvano, canta aí os parabéns pra Comadre Neuza, vá. Ei, saudade! Hoje é uma data importante. Sei que eu vou sentir recordação. Sei quando eu sair, meus olhos choram de saudade. Chora essa viola em minha mão. Eu canto com essa viola, cantando chula, vou até o fim do
Silvano Velho. Ei, Silvano Velho do Cusco Meio, né, compadre Zacarias? Caba velho. Toca gaiteiro. Toca gaiteiro. Oi. Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta. Nunca niquilo, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou... É assim mesmo, né, Zacarias, velho? É assim mesmo. A musicalidade, ela tem uma dimensão de todo jeito, né? O gênero da música, ela é diversificado pra todo mundo. Comadre Neuza, felicidade aí, né, comadre Neuza? Tamo juntinho, que sou beijo de bode. Papai tá bom todo. Rico, comadre Neuza, tá bom todo. Já foi medicado. Aqui é um recado ao vivo. Ao vivo, opa, Cusco Meio. A pressão tava meio baixinha lá, mas agora já controlou. Vice, fique de boa aí. Tá todo mundo em paz. Daqui a pouco, logo mais, tá chegando aí por casa. Se Deus quiser, e Nossa Senhora do Pato, né, compadre Zacarias? Compadre Alberto, velho, tá lá vendo a gente também. Tá vendo a gente lá, que não é beijo nem nada aí, né? Muito bem, compadre Alberto, aí, compadre Naísa, vendo a gente aí. O pessoal aí que tá vendo a gente aqui, também o pessoal lá de compadre, velho. Lá no norte do sertão, velho, do Irecê, da região ali de Orolândia. Tá lá vendo a gente aí, né, compadre velho? Se eu pegar sua mensagem aqui, subiu na velocidade do Cusco Meio, né, compadre velho? Cadê o compadre Zé João, um amigo velho meu também, né, compadre Neuza, que assiste a gente lá na Teofilândia. Zé João é o artista lá do povo, é o artista popular, tá sempre agradando as pessoas lá, brincando com os bavos, né, Zé João? Comendo um churrasquinho no final de semana. Artista bom é esse que está presente nas suas comunidades, tá sempre ouvindo a gente aí, 5 anos do Coité Cultura, e tá sempre junto com a gente. Canta um cadinho ligeiro aí, Zé, bora. Sabe uma leve paixão tu vem chegando pra brincar no meu estado. O teu cavalo tentando cabelo. Tá inspirado hoje, viu? Tá vendo na pé. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. O cantor que comprou lá do Tatu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite e domingo. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem tudo para o serralheiro, com o melhor preço da região. WhatsApp 759-8356-8263. When I saw you standing there, about fell out my chair. Coité Vidros, mármores e materiais de construção. Próximo ao Ginásio de Esportes, número 25, em Conceição do Coité. Lando agradece a preferência. O vento balançou meu barco em alto mar. Flori Celulares, consertos de aparelhos, assistência técnica e assessoria em geral. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. Muito bem, estamos de volta. Estamos juntando aqui o quebra-cabeça para nós começar a nossa dimensão aqui, né, compadre? Ontem a gente presenciou aí a alegria da avenida aí, compadre Alberto. Oi, o pessoal aí caindo neblina em pleno verão, né? Caindo neblina nas sobre Coité, no Natal Luz. A gente registrou um mirazinho lá rapidinho. As crianças muito felizes, é um momento único na região, né? A gente vê uma festa que veio para ficar, né? A gente acredita que a satisfação é como tá isso aí de gente, né? Não tinha ainda começado o desfile dos carros alegóricos, mas as pessoas, ansiedade, muito calor, mas a praça aí lotada, né? Arejada para as pessoas, né, compadre Neuza Santana? As pessoas aí vai aí cair na neve, as crianças tirando foto, e assim vai, né? A noite adentro, aí termina 10 horas da noite, né? O circuito completo, segurança total, o veículo tá por fora do centro da cidade, aí a maior tranquilidade para as crianças, as famílias.
E isso é bom, né? Isso é bom, é uma coisa que inovou esse período de 15 de novembro a 6 de janeiro. A cidade de Coité tem essa festa familiar que simboliza aí o Natal, que é uma festa bem familiar, a mistura de religiosidade com família, né? Na verdade, o que é uma coisa que não bate muito é o nascimento de Jesus. Botaram lá pro finzinho de dezembro, né? Porque na verdade Jesus nasceu entre agosto e setembro. Todo mundo sabe, os padres sabem, os pastores sabem, quem lê a Bíblia sabe que Jesus nasceu entre agosto e setembro, no meio do frio. Não diz a data específica na Bíblia, mas os religiosos do tempo para fazer o comércio puxou lá pro finzinho de dezembro, que era para poder fazer o comércio. O comércio já não é de hoje, o comércio vem lá desde o tempo de Faraó, lá do início do mundo, tem a feira livre, tem a negociação, né? Isso mesmo, Idelvan, velho. Então, o Natal ele foi, né, acrescentado lá pro finzinho do ano. O Natal não, o nascimento do menino Jesus, né? E para você que lê a Bíblia aí, que sabe, que conhece, todo mundo sabe, os padres sabem disso, os pastores sabem. A humanidade quase ninguém sabe, porque as pessoas, no geral, não lê Bíblia, né? No geral, as pessoas não lêem a Bíblia. As pessoas vão para a missa, lá o que o padre dizer está dito, não levam a Bíblia, a pessoa vai para a igreja lá do outro lado, lê, mas lá já é outro rumo. Mas ninguém vai mudar o calendário mais do Natal. Que se for para falar mesmo da realidade, da verdade, Jesus nasceu entre agosto e setembro, não nasceu no 25 de dezembro. Isso aí foi o mundo religioso da época que fez isso para o comércio aquecer. Então, muita gente na praça aí, o mundo todo comemora, né? Em alguns países já aconteceu o 25, em alguns países já passou o Natal, outros já está chegando o Ano Novo, antecipado do nosso por questão do calendário lá. Não é isso, velho? É isso aí. Então, Coité, ontem estava bacana, aí segue essa diversão aí a semana toda, né? De segunda a sexta, e quando é sexta, sábado e domingo tem os desfiles dos carros alegóricos. Isso aí é bom demais da conta, para você que tem filho, netos, a maioria tem, para poder levar seus filhos para ir visitar e participar disso aí. Muito bem, daqui a pouquinho eu estou esperando aqui só dar o ok lá com a galera de Juazeirinho, que está pronto para assistir lá a matéria do açude lá, negócio muito triste, mas é assim mesmo, né, compadre? Fazer o quê? Tá na ordem aí do Criador. O Criador é quem manda na dimensão da vida aí. É desse jeitinho aí. Nós não podemos fazer muita coisa, não sei, pedir só a Deus, né, Zacarias? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, ou a flor da noite em uma boate aqui da Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando,
vocês. Pra nós. Capa de revista. Vamos lá, meu povo. Segura. Todo mundo conhece. Vamos lá. Capa de revista exposta na banca pra todos verem. Um dia à tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu queimado do sol. Conhecido meu, há tempos atrás me pertenceu, como eu era feliz. Pois ela com seu corpo exposto estava ali. Foi a sua vaidade, conversas de comadres, conselho não de padre, tirou ela de mim. Ei, compadre Noélio, velho, música velha do Coisa Cabeça. Do mundo dinossauro, era criança, essa música. Mas mata a saudade. Capa de revista exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha a luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, por todo lado seu corpo é mostrado, sem censura é fotografado, como ela mudou. É triste demais, né, compadre Noélio? O cara ter uma mulher e de repente a desgraça largar o camarada. Aí vai ser modelo de filme adulto, é isso mesmo? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Pois era ela, a esposa amante, com seu corpo elegante. Eita, tu é doido, Noélio. É de lascar o cano. Vamos deixar essa moída pra lá. Vamos deixar pra lá, né, compadre? E hoje a gente também perdemos aqui um grande amigo, né? Um grande amigo nosso, de longas datas, com meu amigo Pedro Rico, da Vargem. Foi vereador por 3 vezes e já está na eternidade, né, compadre Américo? Compadre Pedro Rico, aqui da Vargem, irmão do compadre Carmol, né? Foi embora, mas é assim mesmo, né? Está lá na eternidade. Compadre Pedro Rico, velho, né? Que Deus dê um bom lugar, conforte sua alma, seu espírito. Só Deus agora quem pode julgar. Mas que conforte a maior dor por quem ficou. Quem perde é quem sabe, né, compadre Levi? Quem tá por perto é quem sente a dor, né? Quem é familiar é quem sente. É uma ida sem volta. Foi onde Deus igualou os valores de cada ser humano. Ele pode ser milionário, pode ser um mendigo. O fim é ali, e ali segue o juízo. E aí agora Jesus vai só julgar. É por isso que prepare teu caminho limpo e tuas veredas. Tu não saberá o dia da vida do Filho do Homem. É como um ladrão na casa de um pai de família. Vem e volta, rouba e você não vê. Quando você vai fechar a porta, é mais ou menos isso. É um versículo da Bíblia que meu pai gosta de ler bastante. Ele gosta de repetir, mas é uma passagem bíblica que se fala em outras linguagens, que a gente entende o seguinte: prepara o caminho, né? Limpa teus caminhos, cuida de ti, porque a vinda do Filho do Homem não é o fim do mundo, não. A vida é essa aí, a gente papoca daqui para lá. Ele diz que por mais amigo que você tenha, tem deles que até no cemitério não vai no cortejo. Eu não vou lá não gosto. Mas ele diz que eu sou amigo na vida e na morte, e continuo sendo até o dia de juízo. Então, é triste, né, compadre, velho? É de lascar. Levi, eu passei hoje meio avexado, meio assim, um sol quente. Só estava esquentando demais, que os cabelos de subaco estavam derretendo um pouco, e você estava ali batendo um papo lá numa oficina de boa, né, Levi? Eu conheço Ramsey de longe, e eu sou um cara que não tenho medo de nada para falar. Não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada, né? A verdade é essa. Você não me viu, mas eu lhe vi. Não tenho medo de nada. Eu lhe vi, tá ligado, A né? verdade é essa. A verdade é essa aí. Bora adiantar o lado, filho Deus. Bora adiantar o lado, pra ver se as coisas melhoram mais, né, compadre? Vamos lá pra Juazeirinho, bora? Pra que melhores, cada dia melhor, que venha as melhoras melhor ainda do que o que já tá. Sim. Do que no que tá.
para que melhores cada dia melhor, que venha as melhoras ainda do que o que já está. Do que no que está. Que venha as melhoras melhor. Para melhorar. Levi, a sabedoria do homem é assim mesmo, né? Não vale nada diante de Deus. Bora lá descer para Juazeirinho, vamos lá ver o bate-papo. A gente conversou um pouco com o vereador sobre a situação da seca ali. Mas dentro de um assunto triste, desculpa, Levi, tem um assunto bom. O açude secou, mas o prefeito Marcelo não é fazendo política aqui, mas tem que ser realista. Acabou de reativar um poço que tem no fundo do açude, do lado da barragem, e a água potável, água doce. Então a comunidade ali já está pegando, Levi, está pegando água, porque o açude foi embora as águas. Vamos lá ver. É melhor vocês verem do que eu estou falando, porque na verdade eu gosto de falar as verdades, né, compadre? Porque as verdades é verdadeira, né? Negócio de estar com um moído não adianta. Esse cara gosta de mentir, viu? Não é mentira, que é assim que Você se fala. tá mentindo, que eu sei. Eu não sei que esses meninos. Você tá mentindo. Esses meninos é uns furungos, né, compadre? É uma confusão da gota serena aqui, né? Eita, Jesus de Nazaré, né? Toca, gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá certo? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É o calor, comadre, não se meta não. Bora pra Pocá, pra Juazeirinho, bora pra lá! Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor. Meus amigos do Coité Cultura, estou vindo aqui estou no distrito de Juazeirinho, para fazer aqui uma matéria falando aqui sobre o açude que está secou. E aqui, para quem não conhece, assim visualmente, eu estou aqui no distrito de Juazeirinho. Vou lá no açude pegar essas imagens para a gente mostrar lá no Coité Cultura, né? Juazeirinho, a capital do forró. Então, vou mostrar para vocês aqui o nosso distrito, um pouquinho do nosso distrito, e vou descambar lá para o açude para a gente mostrar essa matéria para vocês, ver de perto. Juazeirinho dá 11 a 12 quilômetros aqui para a sede do município. Esse é o distrito do vereador Lindo de Neuza, da saudosa Neuza de Daço, que foi vereador aqui por 3 mandatos e hoje é representado aqui por Lindo de Neuza. Então eu vou lá no açude, né, que é uma tristeza, lamentar. Para a gente pegar ali a fala ver se eu consigo a fala do vereador Lindo, que ele pode explicar melhor. E aqui é o distrito de Juazeirinho, dentro da nossa comunidade coiteense, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho só da praça, para vocês verem aí. Pavimentação asfalto, e a gente fica feliz por mais um distrito bem cuidado, né? Bem cuidado, como está sendo cuidado aqui na gestão de Marcelo. Aqui é a igreja, do distrito, correto? A igreja do distrito aqui. Aqui a gente já toquei muito aqui na Pascoelinha, e todo ano eu faço um forró aqui no tradicional forró aqui de Juazeirinho, beleza? Pronto, pessoal, estou indo lá agora no açude registrar esse momento bacana lá, distrito de Juazeirinho. Pessoal do que assiste o Coité Cultura, estou aqui com o vereador Lindo de Neuza e o representante lá daquela comunidade que a gente acabou de visitar lá, o distrito de Juazeirinho. Lindo, a gente tivemos lá no açude que, pessoal, comentaram que estava seco e realmente já está um restinho de água lá, e é um pouco preocupante, né, Lindo, para a região, sobre a serventia que o açude tem. Bom dia, Lindo. Bom dia, Nil Santana, programa Coité Cultura. Dizer que nós estamos passando por um momento de grande dificuldade com a estiagem. O açude do distrito de Juazeirinho, um açude de grande porte, ele está praticamente seco. Eu acredito, se Deus não mandar chuva nos próximos dias, o açude vai secar. Sim. Nós teremos uma dificuldade grande, principalmente para o uso animal, onde os pequenos produtores precisam
desta água para poder manter vivo o seu rebanho. Então é um momento de dificuldade, tem muitos anos que o açude de Juazeirinho secou. Se eu não me engano, foi na gestão do nosso ex-prefeito Renato Souza, que ele chegou a secar, que houve a limpeza daquela aguada. Já tive também visitando o açude a semana passada. Já solicitei do nosso prefeito Marcelo e do nosso vice Renato, do chefe das máquinas Saulo, que a gente pudesse já programar para poder fazer a limpeza do açude do distrito de Juazeirinho, preparar para quando Deus mandar a chuva a gente possa ter aí uma quantidade de água armazenada muito maior do que tinha antes. Também solicitei a limpeza do tanque conhecido de Dacinho, que também é público, está lá precisando, já secou. Também lá da comunidade de Cansanção, um açude público, também secou. Então os açudes da região, público, todos eles secaram. Então, Lindo, é um momento de grande dificuldade. Lindo, dentro de uma notícia triste, que é o açude secando, eu estive lá presente. Vocês vão acompanhar aí, após a entrevista de Lindo, a nossa matéria sobre o açude. Mas eu vi uma coisa importante. Atrás da barragem, foi reativado um poço que estava desativado, Lindo, já na gestão de Marcelo? Nenhum. A gente solicitou do nosso prefeito Marcelo, do nosso vice Renato, que pudesse colocar o poço, né, o poço artesiano do distrito de Juazeirinho, poço esse que abastecia o distrito de Juazeirinho quando nós não tínhamos água encanada. Não é uma água 100%, porque ela é um pouco saloba, mas é uma água que vai amenizar o sofrimento, principalmente da questão dos animais, dos pequenos produtores que não têm condição, né, de comprar um carro de água longe aqui de Coité e de outras regiões. E isso vai facilitar muito. Então já tivemos no local, o material já foi essa semana, já está em fase de teste já, para poder levar água tanto para a cisterna quanto para os coxos, para que os animais possam utilizar. É uma ação de emergência. Esse poço ele também leva água para Boa Hora, sim, através do dessalinizador, né, água potável, mas é apenas em 20 litros, distribui para as famílias lá de Boa Hora. E paralelo a isso, o nosso prefeito Marcelo também está direcionando carro-pipas para as regiões onde não tem água encanada, exemplo de Boa Hora, de Sentada, de Alto das Porteiras e demais comunidades lá que não tem água encanada. Então o município está fazendo essas ações a pedido do nosso mandato, né? Nós que estamos na linha de frente lá, tentando fazer o melhor pela nossa região e pedindo a Deus que a chuva possa chegar o mais rápido possível, né? Para poder amenizar o sofrimento da população. Ô Lindo, eu estive lá agora no poço e dá notícia boa e já está os coxos tudo cheio lá de água. Já tinha gente lá participando, tinha trabalhador lá, não sei se é do estado ou se é da prefeitura, né? Dando uma manutenção lá. E, inclusive até eu lavei o rosto, mas lá e saboreei a água, sabe muito pouquinho, Lindo, né? Num caso de necessidade ainda se bebe. Então, Lindo, o momento de estiagem é essa aí, é a realidade. A gente percebe que não é só Juazeirinho, está ali a Pedra Branca, está terminando as máquinas de concretizar a limpa. E eu acredito que terminando lá, desce para Juazeirinho, né, Lindo? Essa é a previsão. Nós estamos limpando, né, o nosso prefeito Marcelo está limpando o açude da Pedra Branca. É um açude grande também, igual ao do distrito de Juazeirinho. E dentro da programação irá para o distrito de Juazeirinho fazer a limpeza. E dizer, né, eu fiquei de agora pela manhã lá no poço, então eu acredito que já está funcionando. Sim. A equipe que está lá é a equipe da prefeitura, o grupo de apoio. Quero agradecer a Beca, né, nosso administrador que está lá na linha de frente, onde eu pedi a ele que pudesse levar a equipe para lá, o material chegou. Então eu acredito, como você já esteve lá hoje, já está funcionando, graças a Deus, para poder amenizar o sofrimento. Isso é uma alegria para nós, poder ter uma alternativa de ter essa água para poder matar a sede dos animais. No período de estiagem. Né? Então, graças a Deus, por isso que é bom conservar, manter ali. E os pedreiros estão lá, os ajudantes, para poder consertar a cisterna e outras coisas que precisa, né? Por causa do tempo. Tem muitos anos que aquele poço ele funcionou naquele local. Foi na época de Renato, que também foi ativado, o Renato ativou no período de seca. Para poder ajudar. Inclusive naquela época até carro-pipa enchia lá para poder levar para as comunidades. Para nós fechar o papo aqui, fala da satisfação de ontem, que já foi diplomado ontem, né? Diplomacia? Isso é um momento
de gratidão a Deus. Sim. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me permitido chegar ao cargo de vereador, pelo 4º mandato, sendo um dos vereadores mais votados, né, da região, graças ao empenho do nosso trabalho, da dedicação, dos amigos que contribuem para o nosso mandato. Eu que tenho um legado, né, da minha tia Neuza, ela que foi o início aí da minha vida pública, né? Teve também o meu avô Dácio, mas não pude conviver porque foi na década de 80, mas com tia Neuza eu convivi um bom tempo ainda do seu mandato e aquilo me inspirou para que eu pudesse continuar lutando pelo distrito de Juazeirinho e toda a Conceição do Coité. Então, gratidão a Deus, a minha família, os amigos, as amigas, ao nosso prefeito Marcelo, que me deu todo o apoio, ao nosso vice-prefeito, né, eleito, Marquinhos de Renato, ao nosso vice-prefeito atual, Renato, e a todos do grupo que nos ajudaram para que a gente pudesse levar obras, investimento para o distrito de Juazeirinho, para o povoado de Onça e para toda a Conceição do Coité. Pode desejar um Feliz Natal para o povo aí. Quero desejar um Feliz Natal, de muita paz, saúde, um ano novo de sucesso, que o próximo ano a gente possa continuar lutando pela Conceição do Coité cada dia melhor, que a gente possa levar os investimentos nos 4 cantos desse município, nas comunidades que eu represento. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo voto, pela palavra de carinho, pelo apoio. Muito obrigado, Distrito de Juazeirinho, muito obrigado, Conceição do Coité, e que Deus abençoe e que dê um ano de 2025 de muita paz, saúde e sucesso para todos. Obrigado. Muito bem. Antes de nós papocar lá pro açude, viu, compadre? Mandar um alô para o compadre Bolinha, tá assistindo a gente lá em Feira Santana pelo YouTube, né, compadre Bolinha? Valdir Silva tá vendo a gente pelo YouTube, compadre Nin. Manda um alô pra mim aí, tá dado um alô pra compadre Valdir Silva, Roberto Moraes vendo a gente, Zé Gambirra, velho, Walter Silva também tá vendo a gente. Tem gente que assiste pelo YouTube, né? Ninho do Bicho Mimado vendo a gente aí, compadre Bolinha, velho, tá lá em Feira Santana. Obrigado aí, viu, pessoal? Vocês aí vamos aqui passar agora pra outra página. E já mandar um alô aqui para a comadre Jéssica Carneiro, que já está aqui no Facebook, compadre Jaime Pereira, Noélio, compadre Noélio está por cá vendo a gente que ele é Vitor. E assim vamos adiantar aqui, né, compadre? Ô, compadre, nós bater os parabéns para a comadre Neuza, foi? Dê lembrança que o pai Josué aí, viu, compadre? Ele vai ficar bonzinho, já está feita a cirurgia, não foi, compadre Jéssica? Não deixa ele tomar resfriadado não, compadre, para não inflamar, né? O osso da catarinata. Bora adiantar, compadre Jaime. Nós vamos agora, compadre Jaime, lá pro açude, a seca tá virado no Coscobeiro, filho. Vamos papocar pra lá agora, né? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Pois é! Os camarotes! Foi a sua vaidade, conversas de comadre, conselho não de padre, tirou ela de mim. Tirou, né, pai Jaime? Se já tirou o conselho de comadre de não foi de padre, tirou a pobre da mulher da vida do cara. Aí o cara ficou apaixonado, né? Gilberto e Gilmar, né, Zé João, velho? Mandar um alô aqui pra meu ninho do bicho mimado. Valeu, compadre Zé João, velho, filho do Coisa Comeu. É meu xará, né? É meu xará, tava tocando aqui no meio do bicho mimado e Ninho perdi o vídeo, deu um problema no computador aqui, ficou de ele mandar aí mais um vídeo aí pra gente papocar aqui os artistas da terra aqui, né, compadre, velho? Meu amigo, fiquei muito triste com o que eu vi em nossa região, tudo, compadre, tá aí, compadre, já me visitou, né, compadre Jaime? O pai já me visitou aí o Rosário essa semana e viu a situação que tá, filho de Deus. É triste, muito triste, e a previsão... Deus é quem sabe, né? Bora papocar pra lá? Bora lá ver a região lá de Juazeirinho. E nós já tem aqui, rapaz, outra matéria pra quarta-feira, lá do vereador, compadre Mazinho, lá da região de Mazinho. O açude da Pedra Branca. Uns açudes de história, né? Que também as máquinas acabou de limpar. Ficou lá coisa pouca, que foi embora também as águas, viu, gente? Bora lá, bora. Obrigado, Ninho Santana. E sucesso aí, né, no programa Coité Cultura. Muito seco. E eu estou chegando aqui, pessoal, perto do açude de Juazeirinho. É a comunidade aqui, um distrito, um dos maiores, né? Está incluído entre uns
dos maiores, da terra do forró. E eu tô chegando aqui para eu registrar um momento aqui. Paraíba da Viola tá doidinho lá pra eu mandar um alô pra ele, que o Padre Romildo Lopes Carneiro pediu pra mandar um alô, já foi, viu? Ô Paraíba da Viola, Coscobeu. Bora adiante. Que diz que tá seco o açude, é uma coisa que é lamentável, né? Secar um açude, a coisa não tá fácil, né? Não tá fácil. Então, eu vou registrar esse momento aqui do Coité Cultura, a gente mostrar para o nosso povo a realidade, né? Não é nada alegre, mas temos que mostrar, de repente as pessoas começam a pedir a Deus para chover logo. A seca está assolando nossa terra, os animais deitados, não tem muita opção, é na ração mesmo. E está no restinho da água aqui do açude. Eu vou lá fazer esse momento para vocês aqui, registrar. Coité Cultura é isso, a gente está mostrando essas coisas da nossa região, né? Aqui do nosso município principalmente. Juazeirinho, a terra do forró. Tô chegando, pessoal, tô chegando aqui na localização desse açude que abastece aqui a comunidade para serventilho de plantas e molhação de plantas, de leiras. E pro gado também, não é isso mesmo? Isso mesmo. É isso aí, meus amigos. Chegamos aqui na localidade. Estamos realmente chegando de perto. A tristeza existe aqui, realmente. Olha a imensidão desse açude, né? A quantidade desse... tamanho desse açude que secou, pessoal. É isso aí. Vamos continuar aqui o papo. E aqui estou chegando na parte onde a lama já está seca. E aí agora só quando as máquinas chegar para fazer essa limpeza aqui. Aqui você já pensou, gente, a quantidade de água que tem no açude dele quando está cheio. Então vocês que nos assistem, é assim. A realidade do aquecimento global, ele está batendo na porta e as pessoas não estão vendo. A desmatação ela é grande. Rapaz, aqui nunca vi isso aqui seco não. Vocês já viram aquele seco já alguma vez? Já viu, né? Já, né? E teve uma ampliação aqui. Sim. Quando ampliou, que fez ali o sangrador, secou como está aqui. Botaram as máquinas ampliou o açude aqui. Sim. E agora estamos vendo. Agora tá vendo. Tem muito tempo que secou. Eu não lembro. 93. O ano 93. 93. Eu acredito que foi. Foi 93. Não tenho lembrança não. De lá pra cá, mas não, né? Não, de lá pra cá, não. Mas na minha lembrança foi 93 e agora que está nessa situação. É a tristeza que dá, né, meu amigo? E muito. É a tristeza que dá porque a gente vê isso aqui, a Fortaleza que é um açude desse aqui pra região todinha. A região todinha, Tá feio o negócio, não tá, rapaz? Tá feio. Olha o tempo como tá frio, tá vendo? Aí, o vento frio aí. Não chove assim não. Chove não. Quando é pra chover, muda, né? Quando Deus quiser. Com certeza. E tem mais outra coisa. Isso aí fizeram ali, aquela escavação. Tem que fazer um jeito de limpar. De limpar. É uma guarda. Das máquinas para limpar. Os cientistas falam para os governantes, para eles investir em aguada nos riachos no tempo da chuva, para eles aproveitar a água e armazenar a água. Porque o nosso sertão é escasso. É escasso, é verdade. Se não fosse a Embasa com esse poço, tava morrendo todo mundo de sede. Mas já tinha ido tudo, não tinha ninguém mais, pai. Temos que agradecer essa Embasa que Deus mandou lá de onde que veio pra nós. Cavou esse poço todo aí, ó. Esse poço sustenta Biritinga, Serrinha, Coité, Retirolândia, Ixu. E mais, né? Se não fosse isso, aí a situação que tá aqui. A situação daí. O senhor é daqui de Juazeirinho mesmo, né? Mora aqui, ali, ó. Rapaz, eu sou conhecido aqui, sou Nil Santana. Conheço. E aí eu vim, trabalho com esse programa ao vivo e eu vim fazer essa matéria aqui para mostrar. Eu vou lá mostrar aquele restinho de água ali, tá num pouquinho, né? Mostra, tá num pocinho. Tá num pocinho de nada. Junto pra mostrar. Cuidado pra não ir pro lugar. Não, antes de mais nada, como é o nome do senhor? José Leandro de Oliveira. Seu José Leandro, deu essa entrevista pra gente. Pois é, pessoal, aqui, ó. Aí, gente, tá todo rachado aqui, ó. Isso aqui simboliza a seca mesmo, olha pra isso aqui, gente. Ô Jesus Cristo. É uma tristeza, mas a gente tem que entender que não é como o homem quer. O homem é o causador de tudo isso aqui. A ganância do homem. Aqui já se fala
nos fazendeiros que desmatou demais. Mesmo com o efeito da natureza sendo lenta, mas ela chega o efeito é gigantesco. Pois é, pessoal, olha o tamanho desse açude, né? Aqui cabe água, gente, e essa água foi embora. Tem um restinho de água aqui, ó. Tem um restinho ainda daqui para animal e ainda bebe aqui, viu? Essa água é doce, primo? Água potável, gente, água potável. Pois é, pessoal, aí ó, nós viemos registrar aqui. É uma tristeza, porque a água é vida. E a gente percebe que os governantes, eles não investem em saneamento básico da água, vamos dizer assim. Porque o tanto de riacho que nós temos na nossa região, que dá para fazer represa de água, e eles não investem. Investem só em boniteza dentro da cidade. Claro que a cidade tem que ter praça, pavimentações, mas aqui ó, o tanto que precisa ser tirado aqui, né, as máquinas chegar aqui. Aqui com 4 ou 5 dias de 2 máquinas aqui resolve a situação. Para, se Deus ajudar, quando a chuva chegar aqui, resolver essa necessidade aqui. Beleza? Beleza. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Sem pai, sem mãe, nem parente, sem cobertor e sem rede, pra não ver de fome e sede morrer em seus... Pois é, meus amigos, nós, dentro da nossa expedição aqui, a gente vai mostrar pra vocês aqui o seguinte. Pera aí, Pronto, tô entrando dentro da caatinga aqui. Aí é os fazendeiros e os criadores, pequenos fazendeiros, criadores. Tá aqui, ó, já achei uma galera aqui. Tô vendo aqui uma boiada aqui. E aqui, pra manter os animais vivos, ó, mandacaru aqui pelado. Eita, coscobeio, a seca tá virada o coscobeio coisado. O padre Marcelo tá ali. Esses gado aí não vai me pegar não, esses furucos, velho. Pois é, pessoal do Coité Cultura. Sertão velho sofrido do coscobeio. Aqui tá o pó de rato. Não tem mais do que os bichinhos comer, mas os donos aqui, ó. Vocês aí que assistem, que são civilizados, que não sabem o que é o sertão. Vou lhe mostrar pra vocês aqui o que é a pelagem aqui de tirar a ração do mandacaru. Essa planta nativa que abastece na seca a fome dos animais. Ô boi velho, não olhe pra minha cara como cara feia não, que eu quero a paz, viu? Não venha pra cima de mim não, que por Nossa Senhora do Parto. E aí, meus amigos, aqui tá, ó. Aqui tá o companheiro. Bom dia aí, cabra velho. Na luta. Aí, pessoal, como é que é o sistema aqui, ó. Tira todo o espinho, né, com maior cuidado também, pro cabra não levar uma furada, porque esse espinho ele é inflamatório, ele quebra dentro de onde ele... E aí sobra, velho, essa massa parecendo que é palma, né? E aí tira daqui de dentro, ainda tira, fica só o pau, tira o pau e bota os bichinhos aqui comerem. É uma luta que não é fácil, né? Para alimentar o tanto de animal desse aqui, ó. Para o bichinho não esvair. E quem tem o mandacaru aqui, galera, ainda dá um jeito. Deixa eu chegar para perto aqui. Eles não me pegam não, porque eles sabem que eu tenho um cheiro do mato. Eu nasci dentro do mato. Aí, ó. Os bichinhos aqui dependendo exclusivamente, ó lá comendo, pessoal. Ó. Comendo sem tirar o espinho ainda, ó. A fome aperta. Bom dia, Marcelo, velho. Diga aí, como é que tá? Tudo jóia? Beleza. Rapaz, eu vim fazer uma matéria ali do açude e o açude tá seco, Marcelo. Precisando secar, ou limpar. Precisando limpar, né? E esses animais que bebem lá, Marcelo? Não tá bebendo, bebia, né? Não Sim. tá bebendo mais não, que... Não alcança mais água. Não alcança água, eu tô pegando fora. Tá pegando fora. E outra coisa, o que agrava mais é a situação que fazendeiros que tinham condições, bateram o carro-pipa no açude, apanharam a água toda para encher tanques dele. Não foi um... Pro uso contínuo.
Mas outra coisa, você pega de vez em quando 2, 3, é uma coisa. Põe 30 caminhões. Fizeram isso na Goiabeira também. Fazendeiro meteu o carro pipa, rodando de dia e de noite, enchendo os tanques dele. Não existe isso não, pô. Isso é egoísmo. É egoísmo. O diabo pros outros e Deus pra si. Só pensar em si, né, rapaz? E aí deixou o pessoal da comunidade aqui, ele encheu o tanque deles lá. Com certeza. Rapaz, o ser humano é terrível, é por isso mesmo egoísmo, que... né? É egoísmo, é egoísmo. Pegar aos poucos todo mundo, cada semana pegar os 2, 3 caminhões e pronto. Se secava pra todo mundo, né? É verdade. Marcelo, aqui só tá o chão, né, Marcelo? Só tá o chão aqui. Um pouco de palma ali e mandacaru aqui. Ainda, graças a Deus que ainda tem mandacaru. Pior que não tem nada. Pior que não tem nada, como eu acabei de falar. O mandacaru, ele salva a vida do animal aí, né? Não só proteinado, entendeu? Aí... Enche a barriga, porque é bagaço, né? Vamos dizer assim, no ditado. É uma reserva estratégica de alimentos aqui, que é da família dos cactos, né? Dos cactos, Então a gente já... O pessoal se vale com isso num período de seca. Rapaz, a quantidade de animal que tem aqui. Ainda tem mais. Tem mais, né? Tá tudo na ração, Marcelo? Na ração. Tudo boi macho, né, Marcelo? Me diga uma coisa, dentro de um assunto outro, por que a região da gente parou de criar a fêmea? Menos trabalho, e vaca tem muito trabalho, né, Nito? Dá muito trabalho, né? É luta diária. E aqui não, só período de seca que a gente tem uma luta diária. Ao contrário, a gente vem 2, 3 vezes por semana e dá uma olhadinha e pronto. Marcelo, a gente vê a nossa caatinga assim, quando chove, ela fica tão bonitinha, dá uma tristeza muito grande, né, Marcelo? Mas a caatinga é sábia. Ela é sábia. Cai as folhas, todas as folhas para poder se manter viva. É isso mesmo. Aí o pau de rato, ele derruba a folha dele toda. Que é para poder sobreviver, esperar o tempo da chuva. Aqui a gente não entende um pouquinho, mas a gente vai estudando e vendo que 90% da vegetação, alguns fica verde. O buzeiro ali tá, porque ele tem uma batata. Ele tem uma batata e ele tem o joabeirinho também, ele fica verdinho. O resto, 90%, ele derruba a folha aí, ó. Isso aqui quer dizer que tá morto, não. Ele só tá esperando mesmo cair toró. É isso aí, gente boa, pessoal que assiste a gente do Coité Cultura. Essa é a realidade e não há por que se assustar. Pois é, irmão, e agradecer o prefeito que já tem concurso ali pra gente pegar água. Se todo mundo cruzar os braços, vai parar de acontecer as coisas boas da terra, vão abandonar, porque esses meninos criados com danoninho, esses meninos aí de iPhone, não vai vir pra aqui dar ração aos animais não. Só os cabas que é retado mesmo, baiano da rede lascada. Muito bem, pessoal do Coité Cultura. É isso aí, vamos descambar, já mostramos aí o açude e também mostramos lá a Praça de Juazeirinho, que é nesse distrito que está acontecendo aqui a questão do açude, né? Então é isso aí, o tempo, Deus provará quando é que a chuva vai vir. Eu joguei meus búzios, os búzios estão com a boca para baixo, disse que não vai chover agora não. Deus é quem sabe, mãe penca aí, mandar o velho do forró bodó lá e ver mãe penca para rezar para ver que dia vem chover. Olha como tá o céu aí, pessoal, ó, essas nuvens soltas aí, ó. A gente dizia meus avôs, eu cansei meus pais, esse vento solto de manhã cedo assim não é bom para chover trovoada. Aí venta, faz calor, mas se não quer estar com essa lambança aí, não chove. Beleza? Muito bem. Meus amigos do Coité Cultura, dentro de uma notícia triste e uma mais alegre, né? Aqui no fundo da barragem do açude aqui de Juazeirinho, que está secando, né? Uma novidade aqui, uma novidade. Olha a água aqui, beleza? Eu vou mostrar ali, lá embaixo, ó. Foi reativado aqui pelo prefeito Marcelo, esse poço. Ele estava desativado. Eu vou provar que estava desativado, aqui, ó. Tá vendo aqui a situação? Ó, que era no passado aí, né? No passado não deram manutenção e esse poço ficou, ó, tá vendo aí, pessoal? Desativado por completo, né? Marcelo, o prefeito Marcelo merece a gente fazer o elogio dele. Aqui já está aqui ativado, ó. Já tem água aqui, está abastecida aqui para os animais beber. Aqui uma outra parte que está desativada, né? Que era aqui, as torneiras. Inclusive está abandonada aí, tá vendo? Eu vou lá agora onde reativou o poço e mostrar. Aqui, ó, os proprietários chegam aqui, ó, abre a torneira, ó. Aí, ó, cheinho de água aí, ó. Água boa. Para poder, pelo menos, ter água para os seus animais. Beleza, gente? Eu vou mostrar aqui, vou passar aqui
e vou mostrar lá a ativação da casa. Estou passando aqui, ó, no Poço Cobeu aqui. Eita, furunca, beleza? Pronto, aí ó, a câmera virou, mostrando para vocês aqui. É isso aí, gente. Aqui esse poço tem aqui um funcionário que vem reabastecer, né, a necessidade da comunidade, da região. E é assim, ó. Meu patrão, eu vou embora da seca, Deus me defenda. Talvez na sua fazenda eu não apareça mais. Pois é, compadre, daí, compadre, do açude do seu povoado vizinho aí de Aroeira, né, vamos dizer assim. Secou, filho, né, compadre, Mariana Beatriz, Maribia, cadê Bizuinha, tá bom, compadre? Tá bom, né? Pois é, compadre, daí foi embora. As águas foram embora, né, gente boa? E aí ficou só o restinho e só o criador para encher, né? Quando ele quiser aí mandar as nuvens, pegar a aguinha lá no céu e trazer para resolver. Não é nada que possa se assustar, faz parte do nosso ecossistema. Eu estava vendo aqui ontem uma matéria lá no Egito, 2000 anos antes de Jesus. Seca do furunco também lá, que José, lá do Egito, sofreu com a seca, a família de Jacó, né, cavando poço para sobreviver naquela época. Então, tinha o tempo de abundância, o tempo de seca, e assim vai, né, compadre Ed? Não tem jeito. Boa noite, aí Juazeirinho está aí passando por essa situação, porque aí é o suporte dos criadores. Aí a gente sabe que Juazeirinho, o pessoal sabe que Juazeirinho é a bacia leiteira da região de Coité, né? É chamada bacia leiteira aí da região de leite aqui do município de Coité. Muito bem, vocês estão vendo aí, pessoal, só o carrasco. Esse barro assim, né, compadre Ed, já simboliza aquelas matérias que passavam nas televisões antigamente. O Globo Repórter de hoje mostra para vocês a seca do Nordeste. Tem essas pataquadas, né? E depois aí a gente estamos vendo aí um assunto dessa magnitude e a gente não tem muito o que fazer, né, compadre Zé Pinto, velho? Como diz o compadre Jaime, teve no Rosário aí, né, compadre Jaime? E o compadre Jaime disse que ficou triste de ver a região como está. Um açude aí, ó, qual o tamanho dessa água aí, não tem mais nada, né? Só um cadinho para os passarinhos não morrer de cedo, mas acabou e aí é assim mesmo, né? Aí a fala do vereador Lindo, aí o distrito de Juazeirinho, essa comunidade aí, mas é assim mesmo, né? Tá dito. Aí na quarta-feira a gente vai mostrar para vocês, a gente vai mostrar, compadre Ed, já o açude lá de compadre Mazinho de representado lá. Lá também o açude da Pedra Branca, né? Outro açude secou. A gente rodou aí com os pessoal aí. A gente não viu mais um tanque com água aqui na região que eu rodei. Eu inclusive, tenho outras matérias para a gente mostrar de outros pontos, porque as pessoas não é a gente querer assustar ninguém, mas é mostrar a realidade. Não é, compadre Jaime? Zé Pinto tá por cá, tá na área, Zé Pinto, velho. Tá na área. Conselho não de padre, que não do sol, conhecido meu, há tempos atrás me pertenceu, como eu era feliz. Pois ela com seu corpo exposto estava ali. Foi a sua vaidade, conversas de comadres, conselhos não de padre, tirou ela de mim. Música da nossa autoria, bora Nil Santana, matar saudades. Até quando eu vou viver desse jeito, enganando meu pobre coração? Eu amo na verdade, já tem dono seu amor. Não tem jeito não. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está teu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor.
fazer amor. É noite sem sono, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Eu perdi você, o grande amor da minha vida. Nilmo Santana, sucesso da nossa alforria. Estamos na fila. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está teu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor. Fazer amor. É noite sem sono, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Eu perdi você, um grande amor da minha vida. É noite sem sono, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Perdi você, um grande amor da minha vida. Sucesso, Nilmo Santana. Pois é, meus amigos do Coité Cultura que tá nos assistindo. Aí a nova praça da nossa cidade. Aí tem a área do show, né, gente? Acontece aqui, ó, nessa avenida aqui. A gente aqui, nessa avenida aqui, nós temos aqui já a avenida que tem os carros alegóricos aqui, né? E essa praça aí é a praça onde as crianças, mas os pais vai no desfile, vendo os carros alegóricos, vendo aí as neves, que é soltada por efeito dentro do Natal Luz, e aquela outra praça lá que a gente gravou o clipe. Ali tem um show ao vivo, né? Onde a gente já tocou muito naquela praça ali, né, compadre Américo? Ficou uma cidade com tanta de gente aí, pessoal. Ontem à noite isso aí, ó. Ontem à noite, né? O pessoal realmente, Coité, se destaca com uma coisa bacana, que vê essa não é nem uma festa, vamos dizer assim, é um símbolo aí de família, um símbolo religioso. O bom é isso aí, né, comadre Zita? A gente vê aí essa coisa simbolizando o Natal, que é uma festa bonita, é uma coisa de família mesmo, né? E aí a gente vê lá a outra praça dos shows, né? A praça do desfile aí, que acontece no circuito, é tipo o carnaval lá do Rio, não tem os carros alegóricos, todo mundo já viu aí, né? Nos vídeos, nas programações. Essa é a praça da que o pessoal está todo na expectativa, esperando os carros começar apresentações de dança, de patins e tal. E a outra praça ali que a gente mostrou do show, é onde fica ali os cachaceiros. Os caras da, né, compadre Jaime? Os caras da pitufilina, vai pro outro lado. Aí vai ficar aí os rapazes, as moças, as famílias, as crianças se divertindo aí, tirando foto, e os cambava 4, né? Mas aqui não, aqui já é a praça aí a praça do outro lado, só dá 10 metros de uma avenida para outra aí já tá a praça onde fica aí, tem um show que a prefeitura promove, né? Sexta, sábado, domingo, dentro do Natal Luz. E aí, ó, assistindo aí, o pessoal vai assistir os shows, né? O palco tá lá atrás, dá pra ver, né? E aí as famílias, as crianças aí curtindo. Pobre coração, eu amo na verdade, já tem dono seu amor. O padre Zé Pinto tá dizendo aqui, mas com o padre Jaime, que a sobrinha dele, a filha de Zé Inácio, estava aqui hoje, estava ontem aqui na área, né, Zé? É isso que eu estou dizendo, viu, com o padre Zé Mário, com o padre Jaime velho, né? As pessoas vêm, porque é um lazer, você pode, como nas outras cidades não está acontecendo essa festividade, as pessoas vêm, né? Pertinho da cidade, uma da outra, aí vem passar um final de noite aí, um início de noite, até 10 horas da noite, traz as crianças para ir e assiste essa coisa bacana, né? Essa mistura de religião com a família. Isso é muito bom, né, gente? Então isso aí é uma coisa pra gente ter que prestigiar. E eu que não sou besta nem nada, eu tenho que prestigiar a minha cidade,
e sou prestigiado, tenho meus valores aqui. E aí, meu clipe, gravei um clipe dentro de cachorro aí, uma praça que a gente faz show, né? E aproveitei, estou valorizando dentro da minha música também a praça da minha cidade, né, compadre Jaime? Zé Pinto, velho, dê um abraço a Zé Inácio, velho, aí, viu, cabra, velho? Da nossa autoria, bora Nil Santana, matar saudades. Até quando eu vou viver desse jeito, enganando meu pobre coração? Eu amo na verdade, já tem dono seu amor. Não tem jeito não. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está meu grande amor. Quando a noite vem chegando. Vou contar aqui um caso que estava acontecendo com essas crianças aí, que fazer mais. Viu, que faz aí os meninos aí brincando dentro da fonte luminosa, e correu uns cabas para ir atrás da equipe da prefeitura. Maior enxame que os meninos estavam lá dentro da água, tal e coisa, e sobe, desce e fofoca. Aí o secretário disse, pode deixar lá. O prefeito disse que foi feito para as crianças brincar lá a hora que quiserem entrar. Não pode deixar entrar animais para destruir, mas as crianças, quem quiser entrar e se molhar. E vem chegando, se perguntando onde está meu grande amor, disfarçando para seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor, fazer amor. É noite sem som, você se entrega. Muito bem, pode mandar, pai Jaime. Se tiver, pra gente registrar. Vai te possuir, assim te machuca. Não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Eu perdi você, o grande amor da minha vida. Nil Santana, sucesso da nossa autoria. Estamos na fila. Ela chora quando a noite vem chegando, se perguntando onde está teu grande amor, disfarçando pra seu dono não notar. Ele chama pra deitar, é hora de fazer amor, fazer amor. É noite sem som, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar um carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Eu perdi você, um grande amor da minha vida. É noite sem som, você se entrega, é obrigado a fazer amor. Vai te possuir, assim te machuca, não vai te dar o carinho que eu te dou. Mas ele é teu dono, não dá pra esconder. Perdi você, um grande amor da minha vida. Sucesso de Santana, música da nossa autoria. Ao vivo, Nil Santana, matando saudades. Oh, paixão. Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter? Quanto mais o tempo passa, mas tem vontade de ver. Eu moro aqui tão longe do meu bem-querer. A saudade me maltrata, a distância faz doer. Oh, saudades, é só bebendo, enchendo e derramando. Nil Santana. Se eu pudesse voar, aonde eu iria pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar.
Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver felizes até a morte nos levar. Nil Santana, é ao vivo. Ei, saudade. E quando chegar tardinho, que vejo anoitecer, às vezes choro sozinho, recordando de você. À noite eu vou à capela fazer minha oração, pedir a Deus que me ouça e faça a nossa união. Quando acabar o amor da terra, Deus pode destruir o mundo. Oh, paixão. Se eu pudesse voar, aonde eu iria pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar. Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver felizes até a morte nos levar. Ô, saudade do Cosco meu. O pai já vou aqui mostrar aqui agora pra vocês aqui um coligado meu aqui, cadê ele? Segura aí aqui é com o compadre velho e sua esposa, né? Lá do Piauí, né, compadre Laércio, velho. Laércio Desejo. É o cara velho que faz aí os ritmos de Nil Santana. Manda pelo e-mail para Eliosmar. Compadre Laércio, velho. Lá do Piauí, Maranhão. O showzinho dele lá, os forró de lascar o cano, viu, compadre velho? Obrigado pelo carinho. Tira tudo no seu filho ali. Aniversário do Desejo Luciano. Aê, Laércio, velho Desejo, né, compadre velho? É o poder, compadre Rony, velho. É o poder da internet, né? A internet, ela tá aqui, tá no outro lado do mundo, né, compadre velho? Valdir Silva vendo a gente aí. Bolinha aí, Nil Santana vendo a gente pelo YouTube, né? Bota pra lá aí, né, compadre? Vamos, gente. Acabou com a Coité-Cultura, acabou. Tamo indo embora, pessoal. Lembrando a vocês que a próxima matéria para quarta-feira é o açude da Pedra Branca. A gente vem por lá, acompanhamos as máquinas, batemos um papo lá com o representante lá, tá feliz. Mas o açude da Pedra Branca tem mais uma história que a gente botar no Coité-Cultura. A gente vem presente ontem e é isso aí. O que me deixa eu triste é ver o Nordeste assim, com essa seca comprida e esse verão sem fim. As águas ficando poucas, nos pastos não tem capim, as vacas ficando magras e os bois xoxando cupim. O canto dos passarinhos você escuta e não vê, um azulão de alecrim, nem uma pega sofrer, nem um canto de um cancão, nem nambo, nem isabelê, que essas crianças de hoje vai morrer sem conhecer.
O Nordeste pegou sofrer depois das águas encanadas. As mulheres ligam as torneiras para modo de ver perder água. E quando os homens reclamam, elas dizem a gente é quem paga. Quando pegar farta água, eu vou ver se elas são valentes, não achar para tomar banho nem sequer escovar dente. É aí que eu vou mostrar quem é mais inteligente. O dia todo é quente e a madrugada resfria, a boca da noite venta que até avião desvia. E eu nunca vi tanta seca nesse sertão da Bahia. Quem estudou muitos dias vem falar da previsão, no dia que diz que chove, não cai um pingo no chão. Isso é coisa do destino, quem fala é Zé de Anedino, que tem Deus no coração. Fui, meus amigos, até quarta-feira. Um abraço a todos. Deus dê uma boa noite. Uma das músicas mais bonitas do sertanejo. Eu gosto. Ei, Ginigênio, essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver,